Olá, Tamires. Boa noite. Você tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? O áudio para você tá bom? Você consegue me ouvir bem, nitidamente? Ou tá tendo alguma interferência no áudio? Pra gente saber aqui como é que tá esse áudio. Rafael, boa noite. Tá ótimo o áudio. Ai, que bom. Que ótimo. Nós vamos começar a nossa live daqui a pouquinho com o nosso convidado de hoje, Murilo, que na verdade, ele é comunicador do Letra Espírita. Muita gente já conhece ele. E hoje vai ser muito bom estar com ele aqui. Vamos lá, vamos entrar. Murilo já vai entrar com a gente pelo Letra Espírita. Olá! Olá, bem? Tudo bem? Que prazer ter você aqui. Ai, muito bom, agradeço pelo convite, Estamos muito muito bom. felizes, viu? Seja muito Ai, bem-vindo. Receba nosso ai, abraço virtual. Você está na Bahia, falando aqui na Bahia. bem, consegui me teletransportar para a Bahia. Então, Coisas boas de tecnologia. receba nosso abraço cheio de dendê e acarajé. Murilo, que bom ter você. O Lar do Coração agradece muito a gentileza com a qual você aceitou fazer essa live pra gente hoje. Você é comunicador lá do Letra Espírita, né? Que tem lá, eu falo com as pessoas aqui agora, que tem o Instagram do Letra Espírita, conteúdos maravilhosos, conteúdos fiéis à doutrina espírita, ricos em conteúdos. Murilo é o responsável lá junto com outras pessoas e vale a pena seguir. Quem não segue ainda, vai lá seguir, porque vale a pena. Então, hoje nós temos aqui Murilo, e antes da gente começar a nossa fala, eu vou convidar todos para que a gente possa aquietar a nossa mente, o nosso coração e elevar os pensamentos ao alto. Aquietemos a nossa alma e elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Divino amigo, aqui estamos reunidos em teu nome. Tu nos dissestes que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidos em teu nome, aqui tu estarias. Não temos dúvida da tua presença aqui, atuando em nossas vidas. A tua presença, a tua providência, nos auxiliando em todos os momentos. Te rogamos que tuas bênçãos recaiam nessa noite sobre todos nós, e em especial a Murilo, que vai trazer a fala do Evangelho para as nossas vidas hoje. Esse Evangelho das suas leis, as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência, mas nós esquecemos. E por esquecermos, nós precisamos que alguém possa estar sempre falando para que possamos lembrá-las. E hoje, aquele que será o porta-voz para que lembremos das leis de Deus será Murilo. Que as suas palavras reverberem dentro de nós. E que não apenas guardemos em nós, mas, sobretudo, tenhamos o ânimo de colocá-las em prática no cotidiano da nossa vida. Abençoe-nos, Jesus, e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim que seja. Vamos Muito bom, lá, muito bom. Murilo Viana. Você consegue me ouvir bem, Murilo? Consigo ouvir perfeitamente. Eu também estou te ouvindo bem. Então, Murilo Viana é palestrante, comunicador do Letra Espírita,
atualmente responsável pelo editorial da editora Letra Espírita também, que é uma editora. E hoje ele vai nos falar sobre um tema bastante interessante, bastante instigante, que é ação e reação, justiça e misericórdia divinas. Murilo, a palavra é toda sua. Vamos conversar sobre esse tema que é bem interessante, né? Eu sempre converso com o pessoal falando de... Eu gosto muito de fazer as lives interativas, né? Ainda mais que temos aqui a participação dessa jovem, vamos colocá-la para conversar comigo. Até quando eu faço palestras mesmo nos centros espíritas, palestra mesmo, normal, né? Eu sempre converso muito com o público. Né? Eu Sim, questiono, troco perguntas, para poder sim, interagir também. sim, Né? Então fica uma palestra de tudo ao mesmo tempo, né? Porque isso tudo tem sim. bastante característica, né? De Aham. conversa. Eu até lembro na primeira palestra que eu fiz, eu falei, gente, não estou acostumada a fazer palestra. Sempre dei estudo. E Sim. estudo, grupo de estudo, todo mundo interage. Então, por gentileza, todo mundo que está no salão interage comigo. Então vamos interagir. E eu trouxe para a gente, como algumas referências, as obras básicas, né, do Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos, do Evangelho, e também uma obra da Evelyn Freire, que é autora aqui da nossa editora, que é o livro Doutrina Espírita Sem Segredo. Tá? Gente, só um minutinho. Mostra ele. Minha filha está aqui com a gente, mas ela está correndo por aqui ao mesmo tempo. Ela quer aparecer. Oh, Essa criança que lindo. está querendo um pouco de atenção. É lindo. Bom, agora ela vai. Oh, meu Deus. Aqui nós temos dois gatos. Gente, aqui nós temos a minha filha, que de vez em quando fica aqui, né? E aí ela vem, ela invade as lives, ela invade tudo para poder aparecer e ter atenção. Né? É o famoso tem atenção quem pode, não é? É. Eu trouxe um livro também da Evelyn Freire, que é o Doutrina Espírita Sem Segredos, que vai tratar em algumas perguntas sobre esse tema, tá? Da lei de ação e reação, causa e efeito, que é a mesma coisa. Tá? Algumas pessoas têm essa dúvida. Ação e reação, causa e efeito é a mesma coisa. Né? A nomenclatura não importa. Né? Cada um utiliza a que considera mais adequado. Tá? E aí, na questão número 22, a Evelyn faz esse esclarecimento. E aí, esse esclarecimento vai dar início ao nosso debate na noite de hoje. Após a vinda de Jesus, uma nova ideia de Deus nos foi mostrada. Deus não castiga e nem julga cada ato das pessoas. Deus é amor. Deus faz leis que regem a vida universal e para cada ato há uma consequência que vem naturalmente e automática, que é o que chamamos de lei de causa e efeito. Então, quando Deus criou o universo, Deus criou, naturalmente ele teve que criar leis para reger todo esse universo. São as leis de Deus, que estão na nossa consciência. Se nós quebramos uma das leis, nós quebramos uma das regras, consequentemente vai haver uma questão acontecendo ali. Nós temos que entender que não é uma punição de Deus. Né? Somos nós que violamos, ou seja, é como se a gente tivesse desequilibrado o sistema. Sim. Então nós iremos, como fomos responsáveis por esse desequilíbrio, receber de volta a consequência daquele ato que a gente realizou. Mas não é uma punição de Deus, no sentido de que a gente inocentemente errou e Deus, então, por raiva, por vingança, falou, ai, vou te castigar. Porque isso é inconcebível com a ideia de um Deus amoroso. Deus não seria amoroso se ele fizesse isso. E as leis de Deus estão na nossa consciência. Quando nós fomos criados, nós já temos embutido dentro de nós aquilo que é certo e aquilo que é errado.
Então, tanto que, o que é que mais nos pesa quando a gente comete alguma coisa errada? A nossa consciência. Porque não precisa ninguém falar que está errado. A gente sabe que agiu errado. Por mais que a gente finja demência, né, que a gente finja que não aconteceu nada, tem um orgulho, um ego extremo. No fundo, todo mundo erra, sabe que agiu de forma errada. Se a pessoa comete atos super contrários às leis de Deus e não tem essa consciência, então essa pessoa ela tem um limite muito grande e ela precisa de ajuda, auxílio, então, né? Existem casos, né, de pessoas que cometem crimes e não têm remorso, nada disso. Mas aí é um caso à parte de pessoas que estão com um desequilíbrio, né, que precisam ter o auxílio médico necessário. Mas Sim. via de regra, a gente tem que falar via de regra, no dia a dia a gente sabe que a gente agiu errado, né? Sabemos. E aqui, eu e Cristiane, por exemplo, temos uma discussão e um sabe que o outro está errado e fica com uma soberba, fica tratando mal, no fundo, quem chegar em casa depois vai saber que, né, eu fiz errado. É. Né? Tanto que aí vem as pessoas, muitas vezes, depois de uma discussão, de uma briga, fica com vergonha, não chama o outro para conversar, porque no fundo sabe que fez errado. Né? É. Trouxe exemplos assim do dia a dia, básicos, banais, mas que a gente pode ampliar, né? Com relação a essa questão. Porque até o tratar mal o nosso irmão, nosso companheiro, é uma violação das leis de Deus. Porque Deus nos fez para amarmos uns aos outros. Sim. Né? Conforme Jesus nos amou, conforme Ele nos ama. Sim. Então, se eu maltrato o meu companheiro de caminhada, eu estou violando as leis de Deus. Sim. Não é Deus que castiga. Apenas estamos sendo responsabilizados pela lei dele. Ou melhor, colhendo o que plantamos. Essa lição do colheiro de plantamos é uma lição que toda mãe passa para seus filhos, né? Exatamente. E aí, na questão número 30, ela traz mais um esclarecimento sobre esse tema, dizendo que o Espiritismo vem ampliar a nossa concepção de Deus, fazendo alusão, então, àquilo que eu falei lá no início. Deus é amor. Deus não é punitivo. Deus não nos condena. Deus não nos pune. É a nossa própria consciência. Somos nós os responsáveis pelas nossas escolhas e, consequentemente, seremos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Sim. Tem um comentário aqui do Luiz falando: em plena transição planetária, lei de ação e reação, talvez não seja mais possível resgatar vidas na Terra. Sim, há casos, né, de nós atingirmos um ar maior da transição, o planeta se tornar regenerado, aqueles espíritos que não conseguirem atingir o patamar evolutivo necessário para estarem no planeta regenerado, pela lei de ação e reação, causa e efeito, eles serão então atraídos para planetas de ordem inferior à Terra regenerada, mas compatíveis com o grau de evolução deles. Isso é uma punição de Deus? Não. Isso é reflexo da lei de ação e reação, causa e efeito, escolha do próprio espírito, que não buscou evoluir. Sim. Ah, mas eu não consegui evoluir. Todos nós temos a mesma oportunidade. A gente evolui mais ou menos rápido de acordo com as nossas escolhas. E como que a gente vai saber aquilo que estamos fazendo de errado para mudar? Por meio do autoconhecimento. E aí, esse autoconhecimento, a gente se conhecendo, vamos, consequentemente, realizar a nossa reforma íntima. Que é uma proposta da doutrina, né, Moreira? Exatamente. E aí a gente vai, então, mudar as nossas escolhas e, consequentemente, vamos mudar a reação que vamos ter lá na frente.
Sim. Né? E aí, essa consequência dos nossos atos pode acontecer nessa vida e também pode acontecer em existências posteriores. Não necessariamente aquilo que a gente está fazendo de errado nessa vida, a gente vai ter que, entre aspas, pagar nessa vida. Pode ser que a gente tenha uma vida super tranquila e na existência posterior, então, antes de reencarnar, vai solicitar passar por determinada prova ou expiação para poder sanar aquilo de errado que fez. Sim. Porque todos nós temos um planejamento reencarnatório. E aí cai por terra aquela questão que o pessoal fala, né? Eu não pedi para nascer. Então, na maioria dos casos, a gente pede. Implora. Existem casos, né? Existem casos de reencarnações compulsórias, mas é muito raro acontecer. Né? A reencarnação compulsória. Na maioria das vezes, a gente pede para reencarnar. Né? Solicita nova oportunidade. E a gente consegue ter a consciência daquilo que vai nos acontecer na nossa vida terrena. Isso está na questão 258 do Livro dos Espíritos. Sim. Né? E o próprio Espírito pode escolher e participar, né, do planejamento, escolhendo o gênero das provas que vai passar. Ou expiação, etc. Existem aqueles que também reencarnam em missão, mas é muito raro. Né? Mais como uma prova e a expiação. A prova talvez seja até mais comum do que a expiação. Sim. Porque a prova é a escolha voluntária do espírito. Né? E a expiação é a imposição da espiritualidade para aquela evolução acontecer. Pode se dar mais casos de reencarnação compulsória. Sim. E mesmo no caso de missão, o espírito às vezes tem algo a provar. Né? Tem algo a resgatar. E ele mesmo quer se colocar naquela situação. E você falou algo importante nesse instante sobre. Eu estou falando porque você disse que gosta de interagir. Aí por isso Sim, que eu estou falando. Você falou sobre que a lei de ação e reação, ou causa e efeito, não é a mesma coisa que lei de Talião. E a gente sabe que não é mesmo. E algumas pessoas têm um pensamento equivocado. Por exemplo, eu matei alguém queimado na outra existência, nessa existência, consequentemente, eu também terei que morrer queimado. A gente sabe que isso é um equívoco, que existem várias maneiras de reparar um erro, um desajuste, como você colocou, de outra existência. Por exemplo, se eu queimei, matei alguém queimado na outra encarnação, nesta encarnação, de repente, eu posso vir fazer medicina, posso me especializar em dermatologia e posso cuidar de pessoas carentes, da pele de pessoas carentes. Não pode acontecer isso? Não necessariamente eu tenho que passar pela mesma situação que eu fiz. Tem pessoas que falam, mas está passando por isso porque fez isso no passado. Nem sempre. Nem sempre. Existem várias possibilidades, várias hipóteses que podem acontecer, não é? Sim, e justamente por Deus ser amor, é que Ele nos dá a chance de refazer a nossa trajetória, de consertar o nosso débito, o nosso erro. E não necessariamente é sofrendo que a gente vai fazer isso. Se a gente pode evoluir pelo amor, por que não? Por que temos que sofrer? Porque se a gente for pensar assim, vai ser um ciclo eterno. Sim. E uma pessoa mata a outra na fogueira, ela então tem que reencarnar para morrer na fogueira, porque alguém colocou ela na fogueira. Aí vai ficar um ciclo eterno. Por quê? Eu matei Cristiane na fogueira. Aí tá, então eu tenho que reencarnar, aí Cristiane, pra se ficar, vai me matar na fogueira. Não, mas aí agora eu que morri na fogueira, então ela vai voltar e eu vou matá-la na fogueira. Aí ela vai me matar na fogueira, porque... E vai ficar um ciclo nunca eterno. acaba. É. Né? E se envolver outras pessoas, fica pior ainda.
Simone está Sim. aqui assistindo. Vamos incluir Simone na história. Simone mata na fogueira. Aí, tá. Ela reencarna, aí Cristiane mata Simone na fogueira. Aí eu reencarno, aí eu vou e mato Simone na fogueira, porque me matou na fogueira. Mas Cristiane também matou Simone na fogueira. E quem vai matar ela na fogueira, então? E vai ficar o ciclo Vai vicioso ficar. ali. Vai parar nunca, Não para. né? Então, Exatamente. esse pensamento acaba não tendo sentido por esse viés. Né? Como a Cristiane falou, pode evoluir pelo amor. Há um outro caso também, ela deu o exemplo da pessoa dermatologista, né? Há outro caso também, uma jovem que comete o aborto. Sim. Ela precisa reencarnar, ela pode não conseguir ter filhos e ela pode realizar um trabalho voluntário sendo colaboradora de uma creche. Sim. Ela não vai cuidar de crianças, ela pode até ter o desejo de ter filhos, mas ela não vai poder ter filhos. E ela não vai sofrer necessariamente com isso, ela vai encontrar o amor cuidando de crianças em creche. Isso. Ou às vezes ela pode nem nutrir esse desejo de ser mãe, mas vai surgir para ela a oportunidade de trabalhar numa creche e Isso. ela vai cuidar daquelas crianças e ela vai ter o amor. Isso mesmo. Ela vai estar resgatando de alguma É. forma. Ela vai Não estar colaborando. existe o Né? amor, existe a dor. Infelizmente, Sim. nós, raça humana, às vezes escolhemos mais a letra B, né? A dor, do que o amor. A Mas, questão também, ela poderia reencarnar, se especializar na ginecologia, né? Que trabalha a questão de parto e etc. isso, Essa área. E ela obstetra, obstetria, é, né? E ela pode trazer várias crianças ao mundo. isso, Por que não? Quem hum, garante que isso não é um resgate? Será? exatamente, Aí a gente pensa, nossa, é uma missão. Será que não é um resgate? é, é, Será que esse médico não está, na verdade, resgatando? é, exatamente. É interessante pensar nisso, né? E trazer esses questionamentos também. Porque Às a vezes, gente é condicionado a pensar na lei de Talião. é, somos condicionados a isso. Às vezes a gente vê alguém na rua passando com alguma paralisia cerebral, algum problema físico assim, e normalmente as pessoas falam: Nossa, deve ter feito alguma coisa muito errada na outra existência. Será? Sim. Pode ser que seja uma missão. Ele escolheu vir assim para fazer os outros evoluírem. Às vezes não fez nada de errado, E a mas gente a ainda. gente já está julgando. Exatamente. É, Já está julgando. E aí, isso é uma violação das leis de Deus também. Né? E isso vai nos gerar uma reação no futuro. Nós estamos julgando o outro sem saber a trajetória dele. exatamente. Estamos nos colocando melhor do que ele. É. Né? E sobre essa questão, né, da prova, iniciação, na questão 259, tem o questionamento. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero das provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as prevenimos? Não. Nem tudo, né? Nós as prevenimos e buscamos? Não, nem todas. Né? Eles respondem, todas não, porque não escolheste e previste tudo que nos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas os gêneros das provações. Então a gente escolhe sim as nossas provas e expiações, mas de forma mais genérica. Né? E as particularidades dependem muito da nossa ação aqui no dia a dia. É como a gente vai agir, como nós vamos realizar as ações e aí vamos colher as reações. Então a gente pode, no máximo, planejar algo genérico. Mas Sim. se a gente age de forma totalmente cristã, dentro dos princípios religiosos, espíritas, por exemplo, nós que somos espíritas, nós vamos precisar ter uma reação
lá no futuro negativa para aprender alguma coisa? Por mais que nós tenhamos planejado no plano espiritual? Ou será que podemos ter a nossa dívida atenuada? Sim. Podemos ter a nossa dívida atenuada. Podemos. Às vezes nós planejamos uma prova, né, um gênero de prova, mas a espiritualidade fala, olha como ele está agindo. Melhor do que esperado. Então não está merecendo passar por isso. Sim. Atenua. É. Às vezes uma doença na velhice, né, algum tipo de morte trágica. Sim. Há casos de pessoas que estavam com a previsão de sofrer graves acidentes, mas que por agirem muito bem, terem uma vida muito boa, então a reação foi menor. Corta só um dedo. Corta só um braço. Aí a gente pensa, nossa, amputou o braço. Não, mas o planejamento reencarnatório era para você correr. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa leva uma queda, fica com um problema para andar, não consegue andar muito bem. Fica mancando. Aí a pessoa acha aquilo uma injustiça, mas às vezes isso foi benéfico, porque o planejamento reencarnatório era para você ficar em cima de uma cama para sempre. Sim, sim. Eu conheço uma história de uma pessoa que ela tinha um planejamento reencarnatório de sofrer um grave acidente. Tetraplégica. Só que ela era espírita, ela se dedicou muito às causas espíritas, ao trabalho espírita, junto à juventude, etc. E por ela estar muito empenhada no trabalho e muito bem visto pela espiritualidade, ela teve a atenuante. Ela sofreu um acidente, ficou por um período ali com um certo problema, né, para se recuperar, para voltar, enfim. Não foi nada tão grave também o acidente, mas ela anda normalmente, não aconteceu nada. E aí depois veio uma comunicação mediúnica falando que ela recebeu um benefício e na hora que aconteceu a situação, a espiritualidade estava presente para protegê-la, porque ela não iria merecer passar por aquilo que houvera sido planejado antes. E isso que você falou, Murilo, é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar em quantos livramentos, digamos assim, quantas bênçãos nós recebemos no decorrer do nosso dia, da nossa vida, são imensas. Se eu perguntar assim a todo mundo que está aqui agora assistindo, quais foram as tragédias que vocês viveram? Todo mundo vai lembrar. Se eu falar, e as bênçãos? Nós não vamos lembrar de todas, porque Deus trabalha de forma oculta e Deus, ele não compete com a vaidade humana. Então, muitas vezes a gente não vai em algum lugar, quer ir, aí vem aquela intuição, não vá. Quer pegar o ônibus, perde o ônibus, perde o avião. Quer encontrar com aquela pessoa, não encontra com a pessoa, e a gente acha de repente que aquilo é uma desgraça, quando na verdade é uma bênção, é um livramento acontecendo pra gente. E isso que você falou nessa história. É verdade. E também nós temos que entender que nem tudo nesse assunto de causa e efeito, ação e reação, mais uma vez, é reflexo de pagamento do ciclo passado. Às vezes é coisa dessa existência mesmo. Né? Por exemplo, no caso dessa questão da pandemia que a gente está atualmente. Você pode ter pego, por exemplo, o Covid. Não necessariamente estava no seu planejamento reencarnatório isso. Às vezes você apenas não se cuidou mesmo. E aí você pegou, às vezes teve uma sequela ou veio até o desencarne. Sim. Nada a ver com planejamento reencarnatório, porque teve que passar, porque foi planejado por espiritualidade. Não. Às vezes pode ter sido apenas um descuido seu mesmo. Ação e reação. Ação e reação. Nós temos que desmistificar essa ideia também, de que tudo é vida passada. É. Não, às vezes é nessa vida mesmo.
eu não tenho um bom relacionamento com o Cristiane e isso é questão de vidas passadas. Não, às vezes é porque a gente não parou para conversar. Ou porque eu tenho na minha cabeça um achismo que ela não gosta de mim, eu cristalizei isso e pronto, não gosto dela também. Ou até uma questão, uma memória afetiva. Ah, Murilo me lembra alguém que eu não gosto. Aí inconscientemente eu acabo não gostando de você também. Sim. Aí vem aquela, mas é coisa de vida passada. Não. Às vezes não. A mesma coisa com a afinidade. Né? Nós temos uma afinidade muito grande com o Cristiane. É, A gente certamente era irmão em vida passada. Não. Às vezes é só uma questão de sintonia mesmo. exatamente. É. Isso tudo também é ação e reação. Nossos sentimentos, nossos pensamentos atraem as coisas. Né? É muito interessante a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Se eu penso numa coisa positiva, se eu vibro positivamente, eu estou agindo, eu estou tendo uma ação. Então eu vou ter a reação de atrair coisas boas, pensamentos positivos, pessoas com energias boas também. Sim, sim. Né? Mas a gente condiciona muito o nosso pensamento de ação e reação à questão de fixação de espírito. E o próprio Evangelho vai falar de causas atuais e causas anteriores das aflições. Exatamente. E muitas vezes também não tem nada a ver com falta, o sofrimento. Não é uma reação de uma ação. Às vezes o sofrimento ele é apenas um mecanismo para a evolução. Né? Cristiane não tem que sofrer nada. Ela não fez ação nenhuma para sofrer uma reação negativa, mas eu, como mentor dela, falo: vamos colocar essa prova no caminho dela para ver como que ela vai lidar com isso. É um teste, não é uma reação de uma ação. E aí, se ela lidar bem, tá, que bom. Está evoluindo bem. Sim, Né? sim. Os nossos amigos espirituais fazem isso também. Né? A gente tem que compreender isso. Nem tudo é também a questão de ação e reação. E tem um trecho interessante do livro de Evelyn, também nessa questão dos 30, que ela fala sobre o seguinte. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele traz o Código Penal da Vida Futura, com os mecanismos das leis divinas que regem os nossos destinos. Os parágrafos 16 e 17 do referido código indicam-nos o caminho da reabilitação moral em sua totalidade, só conseguida após a passagem do espírito por 3 situações bem: arrependimento, expiação e reparação. O codificador ensina que o arrependimento suaviza os cravos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito desse índole a causa. Então, para quem desejar saber como lidar com essa questão de provas e expiações e evoluir, buscar a sua autoevolução, a dica fica essa leitura, né, do Céu e Inferno, essa parte do Código Penal da Vida Futura. Né, e Kardec explica isso. Primeiro, a gente precisa se arrepender dos nossos erros, da nossa ação errada. Depois, essa nossa ação errada é a reação da ação. Né? E aí sim vem a reparação. Né? Quando a reação chega, a gente consegue, então, agir novamente. E nessa nova ação, ela pode ser uma ação que vai nos gerar mais arrependimento ainda, Deus disse, né? E pode ser uma ação reparadora. Né? Uma ação que vai reparar a falta começada lá atrás. E aí o ciclo vem. E a gente, então, consegue evoluir, dar um passo na nossa evolução espiritual. E aí, para isso, nós temos que nos conscientizar do uso correto do livre-arbítrio. Sim. Né? Porque o livre-arbítrio ele foi feito, mas para nós usarmos, é claro, mas não de forma aleatória. Porque eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Tudo bem, pode fazer o que você quiser.
Mas também vai colher tudo de acordo com o que você fez. A gente tem uma imagem equivocada do livre-arbítrio, assim, né? De que, pode fazer o que bem entender, então, porque é livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio, ele é condicionado ao bem-estar nosso coletivo também. Sim. Tem que estar condicionado, né? Sim. A Cristiane pode fazer o que ela bem entender. Se ela, por exemplo, pelo livre-arbítrio, falar, vou matar Murilo, ela pode me matar. Ela teve o livre-arbítrio. Mas ela vai ter que escolher essa reação. A reação dessa ação. Sim. Nós temos que refletir nisso também. Nós, espíritos, confundimos muito isso. Eu sou livre-arbítrio. Sim, não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa. Você até pode, porém, sofrerá as consequências. Já tem a fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo disse isso. Então, a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio de forma adequada, da forma correta. Essa questão do livre-arbítrio, quem desejar aprender um pouco mais, tem no Livro dos Espíritos, da questão 843 até a 850. Fica aí essa dica de leitura também para o pessoal. Então, tem 4 dicas de leitura. Temos o Céu e o Inferno, na parte do Código Penal da Vida Futura, itens 16 e 17, parágrafos 16 e 17. Temos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a principal obra básica. Uma das perguntas são essas, 843 a 850, 258 e 259 também. Perguntas número 26, 22, e 30 do livro Doutrina Espírita Sem Segredos, de Evelyn Freire. E também temos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, item 6 e também o item 7, para o pessoal refletir. Quem desejar depois dicas de leitura, eu posso passar toda essa base que a gente teve para o roteiro aqui da nossa live para a Cristiane, para ela compartilhar com vocês depois. Sim. E aí vocês podem ler mais profundamente, Porque na live não tem como a gente falar tudo, a gente tem que resumir, Vai resumir. Depois que a gente desejar aprofundar, vai conseguir chegar às conclusões, que a gente vai conversando aqui hoje. E é isso. Ô Murilo, deixa eu trazer um ponto para a gente conversar aqui. Tem o livro Memórias de um Suicida, e lá tem Mário Sobral, a história de Mário Sobral, que acaba assassinando a amante, asfixiada com as próprias mãos. E quando ele chega no plano espiritual, a culpa, como você falou, a consciência culpada é tão grande que ele se vê sem as mãos. O tempo todo no plano espiritual, ele não consegue ver as mãos. Depois de muito tempo, isso ele passa muito tempo no Vale dos Suicidas, e depois de muito tempo, quando é resgatado e quando é programada uma nova oportunidade para ele de reencarnar, a culpa faz com que ele peça que ele renasça sem as mãos. E a espiritualidade diz assim: mas você não precisa renascer sem as mãos. Mas ele fala, eu quero. Então, às vezes, a nossa consciência culpada pede que a gente passe por algumas situações, quando voltamos aqui para a Terra, até por uma necessidade de auto-perdão. Como Deus sabe que se a gente não passar por aquela situação, nós não vamos conseguir nos perdoar, ele acaba permitindo. Então, Mário Sobral reencarna e reencarna sem as mãos, por conta da culpa, que é muito grande. Imagine a culpa que a gente sente aqui, enquanto encarnados, às vezes é insuportável. Imagine quando a gente está do lado de lá, onde tudo é mais amplo, onde tudo é maior. Não pode acontecer a mesma coisa que Mário Sobral? Exatamente. E aí isso prova a questão que as entidades, Deus não são punitivos. No exemplo que você deu, você disse,
A espiritualidade orientou que não era necessário, mas ele quis. E aí, por misericórdia, tá bom então. E muitas vezes acontece o caso de que por mais que o espírito insista, a espiritualidade fala, você não vai conseguir. Você está agora com essa consciência, você acha que você consegue, mas lá, quando você não tiver essa consciência, você não vai conseguir. E a gente perde isso também, né? Porque é diferente. Uma coisa é o espírito no plano espiritual lembrar de tudo e ter a consciência. Outra coisa é a gente aqui com o véu do esquecimento. Exatamente. E às vezes a espiritualidade atenua as nossas faltas e os nossos pedidos, porque sabe que a gente não vai conseguir dar conta. Exatamente. Né? E isso demonstra a misericórdia divina. Né? Deus, ele não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente evolua. E se pudermos evoluir pelo amor, a gente vai evoluir pelo amor. E muitas vezes é a gente mesmo que fica se pedindo. É a gente só vai se perdoar. É a questão do auto-perdão, como você disse. Não é Deus perdoar. Não é a espiritualidade perdoar. Porque a partir do momento em que ele se conscientizou, o mentor dele ficou feliz já. Porque ele está com a consciência. Ele pode agir diferente. Mas é a questão do espírito se auto-perdoar. A gente, às vezes, só se auto-perdoa se a gente se punir. E aí, na verdade, isso demonstra também, muitas vezes, que o espírito não está praticando completamente o auto-amor em sua plenitude. Porque ele precisa se punir. Sim. Perceba que a espiritualidade pratica o amor pleno. Eles não querem que o espírito sofra. Né? Mas ele quer se colocar em sofrimento porque ele não está conseguindo se amar. Não está. Exatamente. E ele acha que para ele poder evoluir, ele tem que se colocar em sofrimento. Tem até uma fala. No final, sim. Não é Deus que não ama. Não é Deus que é injusto. A gente é que está sendo injusto com a gente mesmo. É verdade. Tem até uma fala que eu não me lembro agora de quem é. Tá na Bíblia, que diz assim: as misericórdias do Senhor são muitas e elas se renovam a cada manhã. Por quê? Porque a gente está sempre errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando, contraindo novas leis de ação e reação, ação e reação. Então a misericórdia é tão grande e todos os dias nós temos a oportunidade dessa misericórdia vir ao nosso encontro por conta das ações que nós escolhemos fazer. Então Deus é puro amor, pura misericórdia. Deus não é aquele ser vingativo, ciumento, muito parecido comigo, muito parecido com você, não. Ele é o que Jesus trouxe. Ele é Pai. E como Pai, Ele ama, Ele acolhe, Ele protege e Ele ensina. Se Jesus, que é o rei governador espiritual da Terra, o espírito foi criado simples e ignorante, fez toda a sua trajetória, conseguiu demonstrar um amor extremo que é inimaginável para a gente. Imagine Deus, que é Deus. Sim, exatamente. Nós não conseguimos imaginar plenamente Jesus. Quanto mais imaginar Deus. Deus, Nós, é como aquela metáfora que o avião de longe, ele é bem pequenininho. O menino pergunta, né? Como é Deus? Aí o pai fala, à medida que a gente vai se aproximando do avião, o avião vai se tornando grande. Então, à medida que a gente vai evoluindo, ampliando a nossa consciência, nós vamos tendo uma noção maior do que nós temos agora de Deus, que nossa visão dele ainda é uma visão muito pequena, muito limitada, não é? Sim. E sobre essa questão, né, do ação e reação, ainda fazendo uma alusão a esse tema, Jesus disse para perdoarmos 70 vezes 7. Isso quer dizer que a gente pode fazer diversas ações erradas,
e com reações negativas. Sempre teremos uma nova chance de refazer o ciclo por meio do arrependimento, conforme Kardec orienta no Código Penal da Vida Futura. Exatamente. Inúmeras vezes. Exatamente. Vai errar, vai fazer, vai errar, vai ter que fazer, vai errar de novo. Né? Por isso que existe a reencarnação. Que são as sucessivas oportunidades de refazimento da nossa trajetória. São Sim. novas oportunidades de sempre evoluirmos e crescermos. Sim, exatamente. Tem uma pessoa que escreveu aqui que está desesperada. Depois me chama no privado para a gente conversar melhor, porque aqui durante a live não dá para a gente conversar melhor. Mas uma coisa eu te falo, tenha fé, tenha esperança e a certeza de que passa. Toda tempestade vem e vai. Toda chuva vem e vai embora. O céu fica nublado, mas amanhã o sol volta a brilhar. Então, se apega nessa certeza. Me chama no privado que depois a gente conversa. Murilo, que delícia falar com você. Adorei. Ai, que bom! Adorei. Adorei a interação. Você pode participar também lá da nossa conversa fraterna no Letra. Ah, vou participar então. Vou entrar lá e vou participar. Combinar com você para você poder fazer um dia. Com a Sim, gente. É uma roda de conversa, né? Uma transmissão ao vivo, fica lá no YouTube. sim. E aí é uma roda de conversa que a gente pega um tema e debate sobre o tema. É ótimo, eu adorei esse tipo de interação aqui de live, porque geralmente o pessoal fala, eu fico aqui só ouvindo e conversar assim é muito bom, porque a gente troca, né, informação. Adorei. Consegue ter, né, a compreensão mais ampla dos temas. Né? Os seguidores podem participar também, adultos. Isso É, é muito bacana. Porque é, isso é o estudo espírita, né? é verdade. Então, eu agradeço demais a você. Outro dia foi Rafaela que falou aqui pra gente. Rafaela, essa autora maravilhosa. Ela vai Maravilhoso. lançar um livro novo agora, né? Ela contou? Ah, mas ela não me disse o tema, não. Ela disse que era segredo. Ela me É, falou que vai lançar dia 15, que a um gente vai romance. anunciar, é um romance, fala sobre a questão das leis da vida. Sim, Né? E é interessante porque, de certa forma, tem a ver com esse tema que a gente conversou hoje. sim, Né? sim, Cada ação do personagem vai ter uma reação. sim, E a gente vai acompanhar a história em dois momentos distintos. Vão ser duas visões paralelas. O sim, personagem realizando as ações e no plano espiritual, em paralelo, o mentor dele analisando as reações. sim, sim. Interessante. Então, sim, o personagem ele vai violando, né, as leis da vida, É, né, e as leis de Deus, quebrando as leis de Deus no decorrer da história. E cada uma dessas leis de Deus que ele quebra, que estão na nossa consciência, ele sabe que ele está errado, tem uma consequência, mais cedo ou mais tarde na vida dele. é, E a gente vai conseguir ter toda essa análise nessa obra de romance, é. que vai ser lançada agora dia 15 de agosto. Ela falou do romance, falou do livro dela, mostrou o livro. É o Armadilha da Obsessão. Armadilha da Obsessão, e falou muito bem. Inclusive, eu convidei ela para falar novamente. E eu vou fazer a mesma coisa com você depois no privado. Vou convidá-lo para falar novamente. Porque eu adorei, amei, adorei demais. Muito obrigada. Que Jesus lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde. Que nunca te falte coragem para continuar divulgando a mensagem do amor, a mensagem do Evangelho. Que nunca te falte coragem para ir e pregar, para ser o sal da terra que Jesus nos convidou, que nós sejamos o sal da terra. Agradeço a presença de todo mundo que ficou conectado com a gente
E vou convidar você para fazer a nossa prece final. Pode ser? Vamos, claro. Vamos lá. Então, fechando os nossos olhos, levando o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade que tivemos esta noite para realizarmos mais um estudo, mais um bate-papo a respeito dos ensinamentos. Olhe, Assim seja. Murilo, eu te desejo paz, muita paz para você, para sua família. Desejo paz a cada uma das pessoas que estão conectadas, as que entraram e saíram, as que estão até agora, e paz aos familiares também. Paz principalmente para essa pessoa que está com algum conflito íntimo, e tomara que ele me chame no privado para a gente conversar. E em breve não, amanhã no máximo eu já estou entrando em contato para a gente já agendar outra conversa dessa que eu adorei. E até tive uma ideia de qualquer dia desse fazer eu, você e Rafaela, os três. olha, podemos. Acho Fica bom. justo. Não fica bom? Acho fácil. Podemos, inclusive, fazer sobre esse tema central do livro dela. Isso, exatamente. Acho ótimo. Então a gente vai fazer. Então, ó, um beijo grande, fica com Deus e até a Eu próxima. também. Beijo a todos. Tchau. Tchau.